Então vamos iniciar, vamos orar e vamos já iniciar na mensagem. Curva suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite em que nós entramos em Tua presença, em que nós estamos na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, para Te bendizer, para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos, toma-nos em Tuas mãos, quebra agora toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir e falar da Tua palavra, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, a mensagem de hoje nós vamos falar sobre a oração modelo. É a oração do Pai Nosso, né? A gente foi criado aí numa cultura romana, em que nós aprendemos o Pai Nosso desde pequenininho. Mesmo quem não era evangélico, era da cultura romana, aprendeu também o Pai Nosso. Eu lembro que minha mãe orava o Pai Nosso e nós orávamos o Pai Nosso desde pequenininho. Só que nós fazíamos só a repetição e às vezes nós nem meditávamos no que dizia essa oração. E nessa noite nós vamos estudar aqui, e eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim, deixa eu me aproximar aqui que a letrinha miúda eu não enxergo direito. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Então o texto aqui fala daquele pessoal que gostava de ficar orando pelas esquinas para aparecer, né, orando alto, falando alto, ou seja, mostrando uma falsa religiosidade. É isso aqui que o texto está dizendo, que aquelas pessoas que oravam, mostrando aquela falsa religiosidade, elas já recebiam a recompensa. Que era a recompensa que eles recebiam? Era o aplauso do próximo. Então nós precisamos evitar nos utilizar dessa forma, de falar em público, de orar alto, de nos mostrar santos para poder impressionar o outro. Na verdade, nós precisamos orar e falar com o nosso Deus. Nós já falamos aqui a respeito de oração. A oração é uma conversa livre e direta com o nosso Deus. Todos nós que somos crentes, cristãos, salvos, nascidos de novo, nós temos um canal direto com Deus. A nossa internet com Deus, ela é banda larga. Nós falamos diretamente com o nosso Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter um canal direto. Cada cristão em que o Espírito Santo vive no seu coração tem um canal direto com Deus. Então, como nós temos um canal direto com Deus, nós não precisamos orar gritando. Aí você pensa assim, pô, pastor Robson, mas eu conheço uma igreja assim, uma igreja assada que faz desse jeito. Aí é problema deles, é com eles, não é com a gente. Nós temos que orar com sabedoria, nós temos que orar com fé, nós temos que orar acreditando que o nosso Deus, Ele age no momento da nossa oração. E se não agir no momento da nossa oração,
ele agirá no momento em que ele achar o momento correto. Nós sempre falamos aqui, às vezes nós queremos orar, porque nós somos ensinados a oração de súplica, não é? Nós somos ensinados a orar o tempo todo pedindo, e Deus, ele não atende o nosso pedido às vezes no momento em que nós queremos, porque não é o tempo de Deus. Então o texto aqui está dizendo que esse pessoal aí, ó, você tem que fazer diferente deles. O texto diz no capítulo 6, versículo 5: e quando orares, não sejais como hipócritas. O texto é duro e direto. Não é o pastor Robson que está dizendo isso, é o que está escrito na Bíblia. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nós não queremos aplauso de ninguém. Nós não queremos aplausos. Nós queremos que o nosso Deus ouça a nossa oração. Sabe, irmão, você está lá na sua casa, você está orando baixinho, você está orando em pensamento. Deus, ele conhece o seu pensamento. Ah, não precisa gritar, não precisa pular, não precisa rolar. Tem nada disso. Quando você fala com Deus com fé, ele ouve a sua oração. Aí o texto continua dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Está vendo? Ora teu pai em secreto. Pode orar baixinho, pode orar tranquilo. Aquele momento que você tiver na sua hora de almoço lá no trabalho, não precisa fazer espetáculo lá no seu trabalho. Igual conheço muita gente aí que se reúne para fazer círculo de oração no trabalho. Não. Pode orar lá no seu cantinho, acabou de almoçar, baixa a sua cabeça, fala com Deus, conversa com Ele. Senhor, o Senhor sabe dos meus problemas, sabe das minhas necessidades. Ou então, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse almoço, por esse alimento que o Senhor colocou à nossa mesa. O Senhor tem nos dado provisão a cada dia, muito obrigado por isso. Muito obrigado por mais esse dia de trabalho que o Senhor me deu. Tem tanta gente querendo um trabalho por aí e não tem. Você pode orar, falar com o nosso Deus, agradecer a Ele, glorificar o nosso Deus, baixinho, quietinho, sem chamar a atenção, porque o nosso Deus, que vê em secreto, Ele te recompensará. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, conhece a nossa intenção. Tá, vai ter um momento em que você vai ter que orar aquela oração mais fervorosa, sim, mas Deus, Ele vai saber qual é a sua intenção. Tem hora que não é momento de oração fervorosa, vai ter um momento da oração fervorosa, e Deus vai saber qual é esse momento. Aí o texto continua, versículo 7: e orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Antes de vos lhe pedir. É aquela história que eu falei da vã repetição. Nós fomos ensinados a fazer repetição. Lembro lá desde pequenininho. A gente pegava lá o Pai Nosso, orava,
Repetia. A gente nem entendia direito o que estava fazendo, mas fomos ensinados a fazer essa vã repetição. E às vezes nós nos convertemos, paramos de fazer a vã repetição do Pai Nosso e começamos a fazer uma oração padrão que a gente viu na televisão, viu um pastor famoso fazendo, viu um missionário, viu alguma celebridade fazendo, e a gente começa a usar palavras bonitas que aquela celebridade usou, que aquele pastor famoso usou. Mas nós podemos usar a nossa própria simplicidade para falar com o nosso Deus. Sabe, falar com Deus é uma conversa. Não precisa ter toda aquela reverência e pompa. Só precisa ter o seu temor, o seu amor, o seu carinho com Deus, um Deus que é Pai, que cuida de nós. Sabe, às vezes meu filho me pede alguma coisa, eu vejo assim ele me pedindo com a maior ternura do mundo. E eu falo com ele com o maior carinho também. É assim que Deus trata com a gente. Nós somos filhos dele, ele tem o maior carinho por cada um de nós. Então fala com Deus, não precisa de vã repetição, não precisa de repetição de palavra, não precisa de palavra bonita. Fala com ele porque ele está te ouvindo. Olha só o que o texto diz: e orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos-lo pedir. Versículo 9: portanto, vós orareis assim. Aí começa o Pai Nosso. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na minha cabeça aqui, ó, veio até o eco, veio até aquela imagem da repetição, aquela imagem que está gravada na minha cabeça, uma pessoa lendo e o restante fazendo a repetição, porque é assim que nós fomos ensinados. Só que quando nós pegamos para meditar na oração do Pai Nosso, nós vemos que é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. A oração modelo que Jesus nos ensinou, ela não é para que nós possamos repeti-la, mas ela serve de norte para que nós possamos orar. Diz assim: portanto vós orares assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa afirmando que Deus é o Deus Pai. Deus é Pai, aquele que cuida. Aí diz: santificado seja o teu nome. Ele glorifica o nosso Deus. Primeira verdade, Deus é Pai. A segunda, Ele é santo. Deus é um Deus santo, é um Deus separado. E a palavra de Deus nos diz que Ele é santo e também deseja que nós sejamos santos, que nós sejamos separados, nós sejamos separados desse mundo que aí está. Você lembra lá quando Daniel foi para o cativeiro? Ele vivia na Babilônia, ele vivia no meio do povo, mas ele era separado. Ele não se misturava com aquele povo. Ele estava lá, estava no meio, estava vivendo lá, mas ele era um israelita
fiel ao nosso Deus, e é assim também que nós temos que ser. Nós vivemos aí nesse mundão, tá cheio de coisa aí, já começa lá no final do ano, ou melhor, no começo, né? Como as festas de Ano Novo. Depois emenda pelo Carnaval, e vem um monte de festa aí pelo Brasil. Nós estamos vivendo no contexto aqui do Brasil, no meio dessas festas, no meio do que passa nessa televisão maluca que nós temos aí, do que se passa na internet, que tem entrado nas nossas casas. Mas nós precisamos ser santos, separados para o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. No versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós vivemos no reino de Deus. Cada um de nós, filhos de Deus, vivemos no reino de Deus. Ah, pastor, você não acabou de dizer que nós vivemos aqui nesse mundo? Sim, mas dentro desse mundo, todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é salvo, todo aquele que reconhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vive no reino de Deus. Versículo 10 ainda: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é o Deus de toda a terra. Falei disso aqui na última mensagem. Às vezes a gente pensa que Deus é o Deus só dos crentes, né? Mas não. Deus é Deus sobre todo mundo. Tudo de bom que Deus manda, vai para todo mundo. Ah, é? Vai para todo mundo? Vai. Tem sol para todo mundo? Tem. Tem chuva para todo mundo? Tem. Tem vento para todo mundo? Tem também. Violência? Tem. Porque Deus é Deus sobre todo o mundo. Versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus também é o Deus da provisão. É Ele que nos dá o pão de cada dia. Então, quando nós falamos aqui, irmão, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque Deus, Ele quer te abençoar. Na oração que Jesus nos ensinou, já diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É Deus que nos dá o pão de cada dia. É Ele que nos dá saúde para trabalhar, é Ele que nos abre as portas de emprego, é Ele que nos dá disposição para abrir a nossa própria empresa. É o nosso Deus que está à frente da nossa vida. Aí o cético vai falar: é, pastor, mas se eu não ralar lá, não acontece nada não. Mas é Deus que está te dando a disposição para você ralar. É Deus que está te dando a disposição para você vender. É Deus que está te dando a disposição para você ser bem visto pelo seu patrão, pelo seu cliente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, Ele nos dá a provisão. Você pode até passar por uma dificuldade na vida. Todos nós passamos, todos nós. Você pensar na sua vida, aí você vai lembrar de algum momento que foi difícil. Eu lembro de momentos difíceis que eu passei na vida, mas eu lembro muito mais da provisão de Deus na minha vida. Eu lembro muito mais. Era criança, a dificuldade. Minha mãe trabalhava muito para sustentar os filhos, mas eu me lembro da provisão de Deus na nossa vida. Nós tínhamos escola, tínhamos caderno, tínhamos uniforme. Ficar doente era coisa rara. A molecada andava na rua, andava descalço, brincava de bola, soltava pipa, andava pela rua, tudo para pegar uma doença e não pegava nada. Provisão de Deus para a nossa vida. Versículo 12 diz assim:
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é tremendo, né? E Jesus está falando aqui: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos devem, aqueles que têm criado problema com a gente? Será que nós temos perdoado? O que Jesus falou aqui, é condicional. Um dia desse, vocês sabem que eu trabalho no colégio, né? Um professor chegou atrasado lá no colégio, aí os alunos: professor, chegou aí, tinham falado pra gente que você estava muito doente e não ia vir para a escola hoje. Ele falou assim: muito obrigado pela preocupação de vocês, tudo que vocês me desejam, eu desejo para vocês em dobro. E às vezes é isso que está acontecendo com a gente. Ele está falando: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí? Deus vai levar ao pé da letra. Deus, ele vai te perdoar do mesmo jeito que você está perdoando o outro. Olha como é que o negócio é complicado. Olha como o negócio é terrível para quem não perdoa. Tem gente que guarda rancor a vida inteira. É gente rancorosa, sabe? Gente que guarda rancor da família, guarda rancor de colega de trabalho. O cara não trabalha com ele há 10 anos já, e o cara ainda tem ódio do colega de trabalho que trabalhou com ele há 10 anos. Tem ódio do ex-patrão. Deus, ele nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos os outros. Perdoem. Nós estamos estudando lá com a irmã Cristina no Paz para Toda a Vida. Nós falamos muito lá de perdão aos nossos pais. Aí você fala: meus pais já perdoei eles, eles eram meio doidinhos assim, mas eu já perdoei. Será que nós já perdoamos mesmo? Eu lembro que na aula gerou uma grande comoção, e cada um começou a contar a sua vida e como é que foram seus pais. E naquele momento a gente sente ainda que talvez não tenha perdoado 100% os nossos pais. Sabe, os nossos pais, eles são humanos, eles são falhos. Às vezes deram 100% deles para nos criar, fizeram o seu melhor. Só que a gente ainda fica magoado por alguma coisa que os nossos pais disseram para a gente lá na infância, por alguma coisa que nossos pais deixaram de comprar para a gente, por alguma coisa que nós percebíamos que os outros tinham e nós não tínhamos, por uma educação que nós não recebemos, mas que outras pessoas receberam. Nós não perdoamos por causa de um carinho que nós não recebemos às vezes. Sabe, os pais da geração passada, da geração antiga, eles eram ensinados a ser duros, a ser pessoas duras, a educar, a disciplinar. E às vezes nós não perdoamos os nossos pais porque eles foram ensinados assim. Então perdoem seus pais. Meu pai e minha mãe já faleceram. Perdoe. De repente você está guardando mágoa no seu coração do seu pai, da sua mãe que já faleceu. Porque o nosso Deus, ele nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores.
a gente não perdoa, Deus não vai perdoar. É Jesus que está falando. É uma condição. Vou ler de novo. Versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É condicional. Você fala, pastor, mas Deus é amor, Deus é Pai, Ele vai me perdoar de todo jeito. Mas Jesus está dizendo que é uma condição. Aquele que não perdoa não é perdoado, mas aquele que perdoa alcança a misericórdia. Amém? Versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus, Ele não empurra ninguém para a tentação. Nós é que nos colocamos em posição de tentação. Toda vez que nós somos tentados, é a nossa mente que se permite ser tentado. Todos nós temos uma fraqueza, você sabe qual é a sua, eu sei qual é a minha, ou a área que eu tenho que mais vigiar na minha vida. Normalmente, são 3 áreas: dinheiro, poder e sexo oposto. São as 3 áreas em que nós somos tentados. Basicamente, dinheiro, poder e sexo oposto. Então nós temos que vigiar na área em que nós somos tentados. Temos que vigiar, porque Deus, Ele nos livra, Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele nos protege, Deus coloca seus anjos acampados ao nosso redor. Mas se nós desejarmos sair da presença e da vontade de Deus, nós saímos. Ah, foi o diabo! O diabo não foi o diabo, não. É a nossa mente. A responsabilidade é totalmente nossa. O crente tem mania de colocar a culpa no diabo. O diabo está por aí, está no mundo. Mas a culpa é nossa. Nós é que cedemos à tentação, nós é que falhamos. Mas no mesmo texto diz assim, versículo 13: mas livra-nos do mal. Deus nos livra de todo o mal. Se nós não desejarmos abraçar o mal, Deus nos livra de todo o mal. É só a gente não abraçar o mal. A palavra de Deus já fala: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, limpe-se mais. Então, se a gente não desejar se sujar, não desejar abraçar o mal, o Senhor livra-nos do mal. Aí Jesus termina aqui glorificando: porque teu é o reino que nós vivemos, o poder do nosso Deus e a glória para sempre. Amém. Assim será. Sabe, irmãos, esse é o modelo de oração que Jesus deixou para a gente. Um modelo que começa dizendo que Deus é o nosso Pai, dizendo que nós vivemos no seu reino, dizendo que o nosso Deus cuida de nós, dizendo que nós temos que escolher entre o bem e o mal. É uma escolha que nós temos que fazer a cada dia,
conversão não foi só lá naquele momento que a gente levantou a mão, não. Porque conversão significa mudança de direção. Irmão Simarley, que é motorista, sabe bem disso, né, irmão Simarley? Conversão à direita, conversão à esquerda. É mudança de direção. Então, todo dia, todo minuto, todo segundo, é hora de conversão na nossa vida. Porque às vezes a gente muda de direção para o lado errado. A gente passa uma semana no caminho errado, passa 15 dias, passa um mês, mas na hora que o Espírito Santo fala com a gente e nós voltamos para a direção de Deus, é conversão na nossa vida. Ah, pastor Robson, mas eu já fiz muita besteira, pastor Robson. Não tem problema. Se você se arrepender, o nosso Deus, Ele te toma pelas mãos, Ele cuida de você. Sabe, arrependimento é uma coisa que o mundo não entende. O mundo não entende o arrependimento e o perdão de Deus, muito menos a graça de Deus. O mundo não entende a graça de Deus. Ah, mas o fulano ali matou, traficou, fez um monte de coisa, agora está lá na igreja com a Bíblia na mão. O mundo não entende a graça de Deus, o mundo não entende o arrependimento, o mundo não entende a conversão, mas nós entendemos, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós não servimos a um Deus qualquer, não um Deus de pedra, não. É um Deus vivo, que desceu da cruz e que cuida de nós. Amém? Vamos cobrir sua cabeça, vamos orar. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Deus. Vamos bendizer o seu nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença e Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou um modelo de oração. Nos deixou um modelo de como nós devemos falar com o nosso Pai. De como nós devemos nos expressar, falar com Ele diretamente. Bendizer o seu nome, glorificar o seu nome, dizer que o nosso Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Então, Pai, nessa noite, mais uma vez, toma-nos em Tuas mãos, toma-nos, Senhor, Teus filhos amados, filhos queridos, o Senhor cuida. Então, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.